Na verdade, nós somos todos herdeiros do Salazar, uns com consciência, outros sem, mas somos todos, porque nenhuma revolução muda por si só a mentalidade, porque são precisas gerações, não é? E esta memória de quem somos e de ser necessário algum distanciamento nota-se muito em alguns dos textos que a Dulce escreve, nomeadamente a reflexão exatamente dos tempos da Revolução, dos tempos pós-25 de Abril e de uma experiência que também nos marcou a todos, mais direta ou indiretamente, que foi a experiência da ponta aérea e do regresso dos ainda hoje chamados retornados. Essa experiência está, mas não seja exatamente no romance O Retorno, mas também em algumas crónicas que agora estão incluídas também aqui na biografia não autorizada. Há vários estudos sociológicos e antropológicos a dizer que de facto os retornados contribuíram para uma mudança de mentalidade do país. Obviamente é natural que assim seja, não é? Porque esse meio milhão de pessoas tinham experiências de vida muito diferentes e conheciam coisas muito diferentes e tinham tido acesso a coisas muito diferentes. O problema é que nós temos em nós, enquanto animais, não é? E também não esquecer que somos uma construção cultural, mas também ainda somos muito da biologia, da parte animal. Nós temos em nós uma ideia de violência e temos em nós a ideia de que o outro é o agressor. Portanto, o outro, nos primórdios dos primórdios dos primórdios, era aquele que competia pela comida, que nos roubava a comida, que nos roubava a fêmea ou que nos roubava o macho, etc. Evidentemente que já estamos muito afastados disso, mas a maneira que nós nos temos afastado disso foi transformar o outro barra inimigo em o outro barra diferente. Agora, o esforço civilizacional tem de ser no sentido de controlar a agressividade com que percepcionamos o diferente. E daí também a importância da arte, e nomeadamente a literatura. Daí a importância porque é uma maneira de criar empatia. Porque quando nos dizem tu não podes falar como homem porque és mulher, tu não podes falar como negro porque não és negro, quando não podes falar como tudo o que queira, como homossexual porque és heterossexual, o que nos estão a dizer é tu não te podes pôr no lugar do outro. E portanto, não pôr-se no lugar do outro é recusar a empatia. É o princípio básico. Porque cada um a falar de si próprio não vai a lado nenhum. Daí é que muitas vezes nos romances de Dulce, muitos dos personagens poderiam ser mais facilmente associados a grupos mais excluídos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Violeta, ou do Rui. Portanto, são personagens que não associaríamos tão rapidamente a uma vida normal, como dizemos da Eliane, não? Mas a Eliane também não. Eu, na verdade, eu escrevo sempre sobre anti-heróis, ou seja, cada autor traz consigo o seu universo e fala sobre aquilo que conhece. O que muitas vezes acontece é que, por se ser autor ou por se ser artista, está-se por si só num grupo mais privilegiado, num grupo elitista. É raro e não é esperado, e cada vez é menos esperado porque há uma espécie de plano de acabar com a escola pública e com o tal elevador social que nos permite que todos falemos do mesmo. É menos esperado que uma pessoa que não tenha tido essa educação, não tenha tido o tal berço, o tal nome de família, escreva. Como também era menos esperado que as mulheres escrevessem. Portanto, até há pouco tempo, agora já vão publicando mais, a literatura não era só uma literatura patriarcal, no sentido que era o ponto de vista dos homens sobre os homens e o ponto de vista dos homens sobre as mulheres, e muitas vezes belíssimos pontos de vista. Por exemplo, o Flaubert, acho que não há ninguém que possa descrever tão bem o tédio de uma mulher como um homem, que foi o Flaubert. Ou, por exemplo, o Coetzee, na Desgraça, sobre uma violação feminina. Portanto, não estou a... E novamente a empatia. Não estou a tirar o mérito, mas a verdade é que era uma história contada por homens e muitas vezes homens privilegiados.
com a escola pública, e eu sou um produto dela, com a possibilidade de nós todos podermos aceder ao mesmo conhecimento, ainda que de forma mais dolorosa e lenta. Porque quem tem isso logo à partida tem o trabalho muito facilitado. O que aconteceu foi que nós podemos começar a dar voz. O Sr. Amado, por exemplo, está-se agora a comemorar o centenário. É evidente que no trabalho dele, ao contrário, por exemplo, do trabalho do António Antunes, que também é um enorme escritor, mas são universos completamente diferentes, ou seja, no trabalho do Lobo Antunes, em todo o lado se vê a média, alta burguesia e uma ideia de privilégio e de quem começou a ler muito cedo os clássicos e de quem acesso exatamente, muito do ponto de vista cultural. Portanto, temos aqui, eu pego nestes dois, mas poderíamos pegar, se fôssemos para o mundo inteiro, que para cada muito bom escritor, género Lobo Antunes, ou seja, com o privilégio de sempre, há um Sr. Amado, há um não, há um décimo de Sr. Amado, porque é muito mais difícil. Eu cresci numa casa sem livro, não se lia em minha casa, entrei na literatura de maneira completamente selvagem, sem perceber os códigos, e portanto, é natural que aquilo que eu quero falar é aquilo que eu conheço e que mais expresso. E como é que é o processo criativo da Dulce? Como é que é o processo de escrita da Dulce? Que eu sei que é sempre uma pergunta que os escritores ficam, oh meu Deus, mas temos sempre também muita curiosidade. Pois olha, eu lamento, porque eu primeiro sou caótica, e logo sendo caótica é muito difícil explicar o caos. Depois, parece tanto o tempo da não escrita como da escrita, ou seja, passo longos períodos sem escrever romance, aliás, como se vê pela minha curta produção. Ontem, numa conversa assim, destas, diziam-me que eu era como um suporte e publicava de 7 em 7 anos. Não tenho essa, nunca aceitei, nem nunca poderia aceitar o compromisso de publicar todos os anos, em 2 em 2 anos, isso por minha dúvida, não consigo. E depois, não tenho exigências especiais para escrever, a não ser o silêncio, e depois tenho um método também muito estranho, que é aquele de apagar e escrever de memória, que é também uma coisa que me serve a mim, mas que duvido que possa servir a mais alguém. Apagar o que se escreve e reescrever de memória é um exercício que me parece já fantástico, escrever de memória, mas que é um exercício que me parece, por um lado, pode parecer estranho, de facto, nesta época me parece que queremos guardar tudo e salvar tudo e guardar tudo, mas também extremamente depois produtivo, porque exercitamos a memória. Mas não é por causa disso, não é por... Eu não faria uma coisa tão difícil, porque é de facto... Deve ser difícil. A questão é que é a maneira... Eu cheguei a este método por acaso, que é o meu segundo romance, eu perdi quando já estava a trabalhar nele há muito tempo. Os meus sentimentos, sim. E é um romance estilístico, é um romance em termos formalmente mais difícil, porque é uma única frase de 300 e tal páginas, não tem futuros não condicionais, chega a meio e ao reverso, portanto, é um romance difícil. Eu acho que foi o meu segundo romance e eu acho que eu estava muito apostada em perceber o que é que eu conseguia fazer. Aqueles medos quando começam a andar de bicicleta e depois dizem agora sem mãos, agora sem pés. Pronto, eu estava mais ou menos com isso na escrita. Agora sem verbos, agora a fazer o reverso, agora só uma frase. E foi muito difícil mesmo. E depois, ainda era o tempo das disquetes, e eu sempre fui, também sou, lá está, como sou caótica, desorganizada, não guardo as coisas, sou má nisso e continuo a ser. E recebi um vírus no computador, um pedaço, nunca mais me esqueço, com o nariz assim, e era clique no nariz e eu que nem costumo fazer essas coisas, estava entediada e pum, cliquei e não me aconteceu nada. Só que passado, no dia seguinte estava tudo negrinho. Depois chamei lá os técnicos e unidade, disseram, pronto, todos eles perceberam, quando eu falei do palhaço, disseram que era um vírus e tal, e que era impossível recuperar. E portanto eu tinha 2 caminhos, ou esquecer-me do romance para sempre, ou reescrever de memória. E então fechei-me literalmente e comecei a reescrever. E foi um processo, quase uma espécie de possessão, que era uma luta contra o tempo, para não me esquecer.
E por isso, quando acabei, eu gostei muito mais do romance escrito do que do outro que eu tinha perdido. Eu disse, isto está ali. E é uma edição que eu sou incapaz de fazer sem fazer este processo. Porquê? Porque eu, para descobrir o que quero escrever, eu vou muitas vezes por caminhos que não interessam à narrativa, uma espécie de beco sem saída. E depois, quando vou para editar, há sempre qualquer coisa que me diz, mas esta frase, mas este bocadinho, mas isto deu-me tanto trabalho. E a pessoa vai deixando. E se eu apago tudo, obviamente, com o trabalho de pôr, mas esta frase, isto é mais trabalho, não é? Portanto, fico no essencial. E é por causa disso que eu faço. Não é por exercitar a memória, até porque, como digo, essa fase é bastante violenta fisicamente, porque nesse período eu fico praticamente ausente do mundo, fico ali fechada o tempo que foi preciso, um mês e tal, e que é uma coisa, basicamente, escrevo, como e durmo, não falo com ninguém, não vejo ninguém, estou ali e é muito desgastante. Só que não consigo agora fazer de outra maneira, porque me parece sempre que está coisas a mais, que está cheio de gordura, digamos assim, que é preciso limpá-lo até ao osso e pronto, se qualquer dia se calhar começa a não ter tanta memória ou começa a ficar mais cansada, deixo de fazer, mas por enquanto, desde então tenho feito isso em todos os romances, nomeadamente na Ilhete. Aliás, a Ilhete foi uma coisa mais complicada, porque eu na Ilhete percebi que tinha de partir o livro, que por muito que, ou seja, eu nunca consegui chegar à tal versão total da Ilhete, por muito que eu corrigisse e fizesse, e então depois decidi que tinha que partir, e nessa parte, quando eu decidi que tinha que partir, apaguei essa parte correspondente ao que está publicado e eu escrevi. Sim, porque agora Eliette, que termina com esta frase, não te vais apagar agora, pois não, Eliette, diz no fim da página, fim da primeira parte. Portanto, teríamos agora a continuação da Eliette. Não é bem a continuação, porque será, quer dizer, eu não entendo isto como continuação. Portanto, eu acho que este romance, você imagina, se eu agora não conseguir escrever mais, eu acho que ele vale por si. O que de alguma maneira a Eliette, e também é por acaso, me fez pensar, é que eu desde sempre, eu nunca gostei dos romances como corpos estanques. E, por exemplo, o Retorno começa com uma adversativa, mas na Metrópole havia assim, os meus sentimentos começam com inesperadamente e acabam todos em aberto. Na verdade, desde sempre, sem eu ter consciência disso, eu começava sempre os romances como se eles já viessem de trás e deixava-os em aberto. E eu agora penso que eu nunca mais conseguirei acabar o romance, quer dizer, será sempre o fim da primeira parte, da segunda parte, da terceira parte, da quarta parte, porque me interessa mais esta ideia de pensar que isto vai como água, não é? Como um rio, vai por caminhos e depois desvia-se para um sentido completamente diferente e isso acontecerá naturalmente sem eu estar. Agora vou inventar isto, agora vou começar isto, porque isso aborrecia muito, sempre me aborrecia. E nem acho interessante, para mim, claro. Agora este romance é sobre isto, agora este é sobre aquilo, e interessa-me que haja este fio. Enquanto eu existir e continuar a escrever, isto vai continuar. Eu comecei por escrever para cinema, mas também acho que aí foi só porque não queria estar tão sozinha como autora, e o cinema é uma equipa em que de alguma maneira as palavras são misturadas com a arte do realizador, do diretor de fotografia, do diretor de som, dos atores, ou seja, há tanta gente a mexer que as palavras depois estão lá no meio, e eu tinha um bocadinho de medo de que as palavras existissem assim, então, para bem e para o mal, isto é tudo meu e só eu respondo por isso, e tinha um bocadinho desse medo e comecei pelo cinema. Mas agora acho que o que eu gosto mesmo é do romance, ou seja, posso escrever contos, posso escrever pequenos textos para crianças, posso escrever crónica, e tudo me vai dando prazer, mas o que eu gosto mesmo é de viver com personagens e de poder estar assim uns anos a construir um mundo paralelo em que eu esteja lá perdida, e isso é